92.5 Santos FM. Muito bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos e em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br ou através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e também na Google Play Store. Está começando a edição de hoje do Entre Linhas, edição especial deste dia 26 de dezembro, edição de número 744 do programa. Como eu disse, uma edição especial. Espero que todos tenham aproveitado bem a noite de Natal, com paz, com tranquilidade, fazendo uma reflexão de forma positiva nesta data que é uma data tão familiar. E nós vamos aqui retomando aos poucos o ritmo do Entre Linhas, mas, repito, programa especial gravado até para preservar um pouco aí os nossos comentaristas, né? Voltamos com o programa ao vivo na sexta-feira, aqui direto dos estúdios da Santos FM. Por isso, como programa especial, nós temos também uma presença especial hoje, atendendo a nossa solicitação, uma entrevista por telefone com o professor, terapeuta, palestrante, um homem que fala muito sobre sonhos, né? Os sonhos, tanto os sonhos que nós vivenciamos nas noites de sono, mas aqueles que nos movem no nosso dia a dia, o professor Daryl Champlin. Professor, obrigado pela participação, bom dia. Prazer é meu, obrigado pelo convite, bom dia. Professor, quando nós marcamos esta entrevista, a nossa pauta inicial era para falar sobre o comportamento do brasileiro, em especial ao longo deste ano de 2018, porque foi um ano muito tenso, um ano em que alguns sonhos se transformaram em realidade e para outras pessoas os sonhos se transformaram em pesadelos. Foi um ano de muita diferença, de muito desgaste. Como é que o senhor avaliou, tratando inclusive nas suas palestras, quando fala sobre a saúde integral das pessoas, essas rusgas, estes problemas que aconteceram ao longo de 2018, que inclusive terminaram com muitas amizades? Dá para tirar uma lição do que foi a relação humana no Brasil neste ano de 2018, professor? Acabaram com amizades de 30 anos, casamentos de 30 anos, os problemas que a gente acompanhou e que vem num crescendo, né? Porque, na verdade, já vem acumulando há um punhado de anos um processo que está levando a uma radicalização, tanto da esquerda quanto da direita, na verdade no mundo todo, né? E tem tido um processo que tem cristalizado em muitos países essa corrida para os extremos políticos. E extremos não são bons nunca, né? Toda vez que você pensa num extremo, você já pode se preparar que alguém vai sair machucado ou alguém vai se machucar neste processo. Mas a verdade é que quando se trata de crenças políticas, religiosas, quando se trata de crenças sobre esportes e coisa e tal, daria para dizer que é tudo de uma mesma origem. Quando a gente tem dentro da gente um extremo, a gente perde a razão e a gente passa a lidar só com a emoção. E a pesquisa indica que é completamente inútil você investir esforço emocional em tentar convencer uma outra pessoa a respeito daquilo que você acredita. E demora, às vezes você até consegue mostrar para a pessoa e a pessoa até pode aceitar o que você está falando, mas demora. É um processo que alguns calculam que leva de 10 a 15 anos para acontecer, com muita paciência. Então, o que aconteceu foi que as pessoas perderam completamente a paciência umas com as outras, porque as crenças não batem, entende? Então foi realmente um ano ruim nesse sentido, mas não é só o Brasil, não. Isso aí é um fenômeno mundial que está acontecendo. Você vê isso acontecendo na França, você vê acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, e em diversos outros cantos do mundo, né? Aliás, quando a gente fala nessa questão das pessoas se posicionarem, opinarem, tenho notado também, professor, não sei se é uma leitura que o senhor tem, de pessoas que cansaram de tentar debater ideias, né, de convencer ou realmente de debater no campo das ideias, e que diante dos radicalismos essas pessoas estão se retraindo, ou seja, os fóruns de debate eles estão sendo tomados realmente pelos radicalismos, e as pessoas que têm um ponderamento maior, que têm um equilíbrio maior, eles estão fugindo desse debate justamente para não se ferirem. O senhor vê isso de alguma forma
como preocupante nós criarmos aí até uma futura geração de pessoas que não queiram se manifestar justamente para não se aborrecerem, para não perderem amizades, professor? Olha, eu posso falar por mim, individualmente. Eu evitei, como se fosse praga, fazer qualquer tipo de comentário em rede social. Eu sinto que eu tenho uma posição pessoal onde eu não devo misturar estações, né? Um amigo meu é o contrário, ele diz que a gente precisa necessariamente se posicionar, mas eu sinto que como professor e, enfim, terapeuta, enfim, que eu preciso evitar de dar vazão a certas posições que poderiam ser antagonistas de outras pessoas neste momento, por este veículo. Falo especificamente de redes sociais. Porque nas redes sociais a pessoa acredita no que quer acreditar de qualquer forma. É impossível de você olhar no olho da pessoa e entender o que é que ela está te dizendo. É impossível de você olhar, de você ouvir o tom da voz da pessoa para poder saber qual que é a dela, entende? Então são palavras frias que são interpretadas da forma que a pessoa prefere interpretar, baseado num sistema de crença que ela tem, que muitas vezes vem desde a infância. Então, rede social, para mim, é para cultivar a amizade, não para cultivar a briga ou fazer confusão, entende? Então, eu mesmo evitei muito me colocar numa posição onde qualquer palavra que se coloque ali possa ser interpretada da forma como a pessoa preferir. Então, conversas sobre política ou qualquer outra conversa dessa natureza eu faço pessoalmente e não coloco ali, justamente porque leva à interpretação. E a interpretação vai sempre ser tendenciosa, né? Professor, isso é alvo de debate também quando o senhor faz as suas palestras, conversa com os seus alunos, porque realmente é uma realidade esta que o senhor está colocando. Às vezes uma vírgula muda completamente a compreensão de algumas pessoas. Nós vivemos uma era em que a interpretação de texto tem sido um grande problema para muitos, até mesmo o tal do emoji, né? Para ficar claro, é bom você colocar um emoji, porque a pessoa sabe que você está brincando e tal. Ou que não, né? Ou que não, né? Eu uso muito também. Isso tem sido também um aspecto importante debatido em palestras com alunos também, professor, a forma como as pessoas precisam se expressar de maneira clara para evitar problemas? Eu falo isso bastante quando eu trato da questão da tolerância em aula, né? Tem já que as minhas aulas são de antropologia, eu dedico uma parte da disciplina a discutir tolerância racial, tolerância com pessoas com escolhas sexuais diferentes, enfim, porque muitas dessas coisas elas têm origem lá na infância da pessoa, né? Muitas dessas coisas têm origem genética também. Então, uma vez que eu seja tolerante com outras pessoas, eu vou ser tolerante também com as ideias das outras pessoas. Então eu dedico bastante espaço ao debate entre pessoas do porquê que é necessariamente necessário que a gente tolere outras pessoas que têm sistemas de crenças diferentes. Por exemplo, eu não posso condenar de antemão alguém que acredite num Deus que não faz parte do meu sistema de crença, porque tudo isso é formação cultural, tudo isso é berço, tudo isso é a forma como a pessoa foi criada. Então a gente tem, penso eu, como alguém que atua na educação, a gente tem a obrigação de colocar as diferenças na mesa e dizer, as diferenças têm esse tipo de origem, e se você não tem o chamado relativismo cultural, que é um grande componente da antropologia, se você não tem relativismo cultural, o que você vai ter é choque cultural, né? Então você precisa relativizar as crenças de outros como sendo importantes para elas, e se é importante para ela, você deveria ter tolerância com isso. Professor, de que forma essa questão da intolerância e das diferenças no campo dos debates, isso afeta a saúde das pessoas? Eu vejo muita gente que fica extremamente ansiosa quando tem um debate em rede social, ou então que
procura aqueles comentários, né, nas notícias e fica indignado. Olha, como é que a pessoa pode escrever algo do gênero? Muita gente não consegue evitar, né? É algo impulsivo olhar os comentários para ver, olha, fulano está falando isso, que absurdo e tal. E a gente percebe numa sociedade com tanta ansiedade, com tantos problemas de ordem psicológica, isso tem um efeito depois na própria parte física da pessoa, psicossomática, né? Isso o senhor fala também nas palestras, professor? Isso eu trato muito em consultório, né? E quando eu estou dando aula, eu também falo sobre isso um tanto. Mas é assim, o cérebro tem uma área muito antiga, que ainda é de antes dos nossos ancestrais humanos, chamada amígdala. Eu não vou entrar muito nos detalhes técnicos disso, mas o que acontece é que você tem um estímulo que é gerado em você, e essa região do cérebro, esse estímulo seria da rejeição, esse estímulo seria do confrontamento, né? Esse estímulo seria da insatisfação ou da falta de tolerância, qualquer uma dessas coisas, ou da briga com o namorado ou da namorada, ou com a briga com o pai, com a mãe, não importa qual que é o estímulo que você está recebendo. A amígdala, que é uma parte muito antiga do cérebro, reage e manda um sinal de alerta. Escuta, reage aí, porque se você não reagir aí, a sua integridade está em jogo. E a integridade pode ser física ou pode ser emocional. E são geradas 3 potenciais reações. Na biologia a gente chama de fuga, luta ou congelamento. Então, quando existe um estímulo que vai contra uma coisa que é primal sua, uma coisa que é básica sua, essa região do cérebro reage e faz com que o seu corpo entre em fuga, luta ou congelamento. Se é fuga, você está evitando o assunto. Se é congelamento, você não quer ser devorado pelo seu predador. Se é luta, você reage contra o seu predador. Veja, quais são os predadores da era moderna? A gente não está mais falando de um tigre dente de sabre, a gente não está mais falando de um leão, a gente está falando da divergência de opinião, a gente está falando aqui do confrontamento porque alguém te deu uma fechada no trânsito, a gente está falando de uma reação que você tem porque alguém falou alguma coisa com que você não concorda, a gente está falando aqui de alguma coisa que alguém, sabe, te assaltou numa esquina. Esses são os estímulos que a gente tem hoje. Não é mais necessariamente ou sempre uma ameaça real à nossa vida, mas a reação bioquímica que a gente tem no corpo é a mesma. Então gera diversos hormônios, um deles é chamado de cortisol, é o tal do hormônio do estresse. E basta alguém contrariar você para a sua amígdala reagir, para já alterar o seu corpo com o hormônio do estresse. Então seria cortisol, seria adrenalina e alguns outros, e você dispara. Isso faz um mal terrível para você, porque dizem que alcança, a sua reação alcança o pico, e para você voltar à linha de base de novo depois disso, pode levar até 6 horas. E sua bioquímica inteira do seu corpo está alterada por 6 horas. Isso se você não recebeu outro estímulo pelo caminho. Então alguém te xingou no trânsito, vai te gerar isso daí. Alguém no seu trabalho falou mal de você, ou seu chefe vem dizer que a sua produção não é suficiente. Ou então você tem uma discussão com a sua namorada, namorado, marido, sei lá o que for. Então você está constantemente reagindo a pequenos ou grandes estímulos que te geram uma bioquímica nociva para o corpo. Gera ansiedade, depois a ansiedade extrema vai para casos de depressão, e hoje a gente está enfrentando casos de suicídio sem nenhum precedente histórico no planeta. Isso a gente sabe que, como o senhor disse, tem alguns gatilhos, né? Sim. Do jeito que a nossa sociedade é hoje, o senhor enxerga a médio, longo prazo uma mudança nesse comportamento? O que cada um deveria fazer? Buscar talvez uma alternativa, meditação, a prática esportiva, alguma coisa? Primeiro a pessoa tem que identificar que ela está com um problema. Talvez esse seja o mais difícil, né? Identificar que ela sofre pelos males da sociedade moderna, da velocidade com que as coisas acontecem, e aí depois partir para buscar alguma coisa que a faça ficar centrada novamente, professor? É uma coisa extremamente individual, mas tem abordagens que ajudam a todos. O Dalai Lama, ele falou uma coisa não faz tanto tempo assim que me ficou gravada no cérebro, e que eu acho que eu nunca vou esquecer.
Ele disse que se todas as crianças em idade escolar no mundo aprendessem a simples prática da meditação, que a violência no mundo todo acabaria em uma única geração. Então é assim, se crianças em idade escolar, que eu quero dizer, então você começa na pré-escola, você começa no ensino fundamental, a ensinar crianças inteligência emocional e meditação. Se você faz apenas isto, em uma única geração, a inerente necessidade de violência e agressão acaba. Isso é uma geração só. Mas aí você fala, isso é idealismo demais, não pode acontecer. Bom, mais ou menos. Tem muita gente trabalhando com diversos aspectos disso. Tem escolas na Europa e nos Estados Unidos que já têm isso como parte da base curricular. Não muito tempo atrás, aqui no Brasil, teve uma comissão que estava discutindo a implementação disso em nível de escola pública, né? Processos simples de meditação, como mindfulness, que agora é moda. Porque a meditação, ela ajuda você a diminuir a sua reação de fuga, luta ou congelamento. Ela te dá tempo para você analisar se o estímulo que você está recebendo é realmente tão urgente assim. Então, a simples prática da meditação faria este rombo na nossa sociedade. Rombo que eu quero dizer do ponto de vista positivo nesse caso, lógico, né? Faria um rombo porque você muda completamente a perspectiva de intolerância, de agressão, de briga que as pessoas têm, porque elas passam a enxergar as coisas com menos reação, com menos estímulo negativo, entende? Então, essa é uma coisa que já está sendo colocada em prática em alguns lugares do mundo. Eu tenho um mestre na física quântica chamado Amit Goswami. Ele trabalha com essa parte de ativismo quântico, né? E para ele, as práticas quânticas, quando disseminadas em 2 gerações ou 3 gerações, serão também uma outra abordagem, uma outra técnica, que ajudarão a gente a diminuir muito essa, é o que você falou lá no início, essas rusgas na sociedade. Mas é preciso que aconteça uma mudança de paradigma, né? Para que isso possa ser implementado. Sobre essa questão da física quântica, eu vou voltar nesse tema daqui a pouco, mas só para aproveitar o gancho, quando o senhor fala que as crianças precisariam aprender a meditar desde cedo, né, obviamente, hoje nós temos um movimento contrário. Nós temos pais, muitas vezes, extremamente ansiosos também, alguns que aparentemente não se prepararam ou acharam que era uma coisa e na prática é outra, criaram um filho, e aí qual é a primeira solução? Entregar um celular ou um tablet, né, para a criança ficar naquele mundo, né, fechada naquele mundo, e depois a gente não sabe que tipo de impacto isso vai ter na adolescência, quando ela crescer. Lógico que a tecnologia é importante, a pessoa já saber utilizar, mas tudo deveria ser dosado. Inclusive, quando o senhor cita o fato de que fora do Brasil já há movimentos nesse sentido, eu recentemente li que na França foi proibido que os alunos levassem para a sala de aula o aparelho celular. Aí alguém vai dizer assim, não, mas veja, o celular pode ser usado como um equipamento para auxiliar os professores em sala de aula. Não pode acontecer aqui como no Brasil, como no estado de São Paulo, que foi liberado, por exemplo, para os professores da rede estadual, que os alunos utilizassem o celular como uma ferramenta. Só que o celular do aluno, né? Quer dizer, se ele não tiver um pacote de dados, se ele não tiver um celular, um smartphone, como é que ele vai ser inserido nesse contexto? O próprio governo deveria dar por exemplo, esse tablet, não um celular, para que isso acontecesse. Mas não acontece por aqui. Ou seja, ainda nós temos essa cultura consumista / tecnológica, né? E casada com, muitas vezes, o despreparo desses pais, e que ao invés de levar a criança, por exemplo, para uma atividade esportiva, para um passeio na praia, num parque, entrega o celular para a criança, entra aqui, vê um filme, vê um desenho, joga um joguinho, e brigar contra esse tipo de movimento deve ser algo muito difícil, né, professor? Isso aí as suas colocações têm muitas facetas diferentes. Vamos começar pelos pais. Não existe manual para ser pai, sabe? Então, na maioria das vezes, os pais têm a melhor intenção do mundo na criação dos seus filhos, mas não existe manual, e os pais, estão inseridos na mesma cultura que os filhos. Então, a cultura que a gente vive é uma que estimula esse tipo de retração social neste momento. Retração social, que eu digo, é aquela que é
proporcionada ou causada pelo uso de técnica ou de tecnologias que efetivamente afastam e não agregam as pessoas. Pior do que você estar num restaurante com uma família e você vê que, outro dia eu vi isso acontecendo, 4 pessoas de uma mesma família, pai, mãe, filha e filho, todos eles com seus celulares, aparentemente um conversando com o outro por zap. É lógico que eu estou brincando, né? Cada um deles estava isolado num mundo seu e evitando o contato com os seus familiares. Outro dia eu tive uma festa de adolescente e tinha 17 convidados, dos 17 convidados, 16 usavam o telefone celular num determinado momento. Agora, é uma ferramenta, como você disse, é como um martelo. Olha só essa comparação. O martelo ele pode ser usado para construir uma casa, ou ele pode ser usado para matar a mãe de alguém porque não fez a mistura certa num dia de domingo para o almoço, entende? Então é uma ferramenta e ela sim pode ter usos muito importantes e produtivos. Evidente que o jeito que tem sido usado agora não é lá muito produtivo. Mas se você voltar na história, porque hoje a gente fala muito dos celulares, dos tablets e de tudo mais, mas você não precisa ir muito distante na história. Eu estou julgando que você mais ou menos deve ter a minha idade, e eu vou dizer para você que nós fomos provavelmente, ou pelo menos a nossa próxima, os filhos dos nossos amigos foram criados na frente da televisão. Então, mudou a ferramenta, mudou a tecnologia, mas o isolamento é o mesmo. Então, a tendência disso já começou há bastante tempo. Tem aquilo que a gente chama de geração Xuxa, que são aquelas crianças que não foram criadas com um tablet na mão, mas foram criadas na frente da TV assistindo a programas infantis deste tipo, né? Então, mudou a ferramenta, mudou a tecnologia, mas o processo ainda é o mesmo. Pais têm boas intenções ao criar os filhos, mas eles também estão dentro deste contexto social que os envolve como um todo, que os engole como um todo, e naquele momento isso para eles é o certo, da mesma forma como na nossa geração entregar os nossos filhos ou nós mesmos à educação da TV foi também. Então, como analisar e como mudar? É um ponto crucial hoje, que a gente está... eu volto ao assunto do suicídio. A gente está num momento de transição da sociedade onde as pessoas não conseguem mais lidar com os menores problemas. Os menores. Não tem a musculatura emocional para lidar com os menores problemas. Virou questão de saúde pública já. Então é preciso que seja reorientado de alguma forma. E esses primeiros passos de diminuir a ansiedade são importantíssimos, né? E, se Deus quiser, distante de medicamentos ansiolíticos. Essa é uma outra realidade que nós enfrentamos, né? As pessoas, muitas vezes em casos extremos, precisam recorrer a remédios de tarja preta, tarja vermelha, para poderem se equilibrar, né? Chega num ponto em que não há volta, né? E aí a gente teria que discutir tudo o que acontece antes, né? Por que a pessoa não teve acesso, por exemplo, a um esporte, a cultura, né? Para que isso servisse, sim, como uma válvula de escape. Física, né? Professor, vamos fazer um rápido intervalo? Pois não. Daqui a pouco, depois do break, eu quero falar com o senhor sobre outros temas, né, bastante abordados nas suas palestras, na sua atuação profissional, a questão do sonho, a questão da felicidade e essa da física quântica, que eu acho riquíssima, um negócio que as pessoas deveriam atentar mais e que tem um debate muito grande, crescente em todo mundo. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo Entre Linhas. Volta em 2 minutos. Até já. Santos FM. Apoio Cultural. Um detalhe, um toque, uma exclusividade. Há mais de 40 anos, a construtora Miramar coloca inovação e perfeccionismo em cada centímetro quadrado. Por isso, hoje soma mais de 2 milhões de metros quadrados construídos, prédios residenciais e corporativos, shoppings, hotéis e centro de convenções. Obras que mudaram a paisagem, inovaram conceitos e renovaram a qualidade de vida da Baixada Santista. Construtora Miramar.
paixão por surpreender você. O seu final de semana pode ser muito mais gostoso na companhia da família e amigos no Parque Balneário Hotel. Aos sábados, o hotel proporciona a tradicional feijoada do parque, em um clima agradável, música ao vivo e uma vista para o mar que completa a ocasião. Você vai apreciar uma deliciosa feijoada. Aproveite ainda o day use do hotel e tenha um dia diferente com sua família. Faça sua reserva 3285-6900. Parque Balneário Hotel. Hotel para quem ama hotel. A cidade de Santos vai ganhar um metro quadrado mais feliz da cidade. Times Square Residence, o mais novo lançamento da construtora Miramar, com exclusividade de apenas 44 apartamentos distribuídos em uma ampla planta de 164 metros quadrados e a segurança de estar bem localizado no Canal 5. Tudo planejado para deixar sua vida mais feliz. Venha conhecê-lo em nossa central de vendas na Rua Guaiaó 55 ou ligue 3261-6959. Times Square Residence, mais um empreendimento com a credibilidade do Grupo Mendes. O Praia Mar é lazer, passeio, divertimento e compras. 220 lojas das melhores marcas, playground, cinemas, área de alimentação e supermercado. Praia Mar Shopping, o nosso ponto de encontro. Praia Mar Shopping, ao nível dos melhores shoppings do mundo. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha. Por um planeta melhor para você e sua família. E para garantir que centenas de espécies não sumam dos mares e nem da sua mesa. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Há mais de 40 anos, o Grupo Mendes traz inovação em seus projetos e faz do pioneirismo sua identidade. Se você busca por novos desafios profissionais, quer expandir seus conhecimentos e propor novas ideias, acesse nosso site grupomendes.com.br e deixe seus dados com a gente. O Grupo Mendes sempre busca novos talentos para contribuir com a nossa história de sucesso. Grupo Mendes, venha fazer parte desse time. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. Muito bem, de volta com Entrelinhas desta quarta-feira, 26 de dezembro de 2018. Estamos conversando por telefone com o professor Darryl Champlin. Estávamos falando sobre vários temas interessantes no primeiro bloco e no final do bloco anterior falamos sobre alguns dos outros temas que iríamos tratar. Queria começar, professor, falando sobre essa questão da física quântica. Alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade de já debater esse tema, mais ou menos uns 3, 4 anos, e a gente sabe que com a evolução, 3, 4 anos, muita coisa se descobre, né? Muita novidade surge nessa área. Eu me lembro que naquela época, quando nós conversávamos, a física quântica tentava comprovar, ou caminhava no sentido de comprovar o que muitas religiões apontam, né, a vida após a morte. Seria a física quântica explicando pela preservação da consciência, porque toda a energia que é emanada no universo, essa energia ela não se perde, ela se transforma, e a nossa consciência seria algo que a física quântica explicaria o que as religiões entendem como alma. É claro que isso para alguns parece filosófico demais, mas é muito interessante, mexe muito com o íntimo das pessoas quando nós entramos nesse tema da física quântica e essa relação que existe com as religiões, não, professor? Eu acho que, e se eu pudesse ser tão ousado como eu vou ser agora, eu vou fazer um experimento de futurologia aqui, mas eu tenho a impressão que na geração atual, ou no máximo na geração dos filhos das pessoas que hoje estão iniciando as suas vidas profissionais e tudo mais, então, digamos assim, no máximo na próxima geração, a física, e não apenas a quântica, né? A quântica é o que está dando um impulso a isso, mas acho que a ciência finalmente ela entrará neste âmbito, com evidências finais, que não é apenas a gente dizer vida depois da vida, mas é vida, né? Então a consciência ela é permanente, indestrutível, invariável. E a consciência é o que permeia, e tem N
jargões técnicos para falar sobre isso, mas a consciência é o que permeia a nossa existência física. De certa forma, a consciência é o que forma a nossa existência física. E dentro dessa linha de discussão, alguns sequer acreditam que o corpo em si exista e que ele seria apenas uma produção desta consciência que é supracerebral. Ela está fora do corpo, ela está fora do nosso cérebro, ela é mental. Daí você teria que colocar isso como psique, que os antigos gregos então daí chamariam de alma, né? É um momento talvez de maior encruzilhada da história da humanidade, porque a maior pergunta que a gente sempre teve como grupo de indivíduos é de onde que nós viemos, né? Eu acho que nós estamos na maior encruzilhada neste momento do conhecimento científico, e a nossa próxima geração, a próxima geração de humanos, saberá isso e conhecerá isso como um fato. E as evidências estão acumulando nesse sentido. Professor, suas palestras também são famosas pelo tema sonho, né? Os sonhos, inclusive, mudaram a sua própria vida pessoal, né? Muitas vezes. Tem um relato muito interessante da sua vida particular, especialmente, né, essa questão do sonho. Uhum. As pessoas hoje, eu não sei se perdeu o conceito da palavra, né, o sonhar. A gente vê isso muito nas palestras baseadas na PNL, né, você buscar o sonho. Eu vejo, infelizmente, alguns discursos muito baseados neste sonho distante, sem uma construção para que ele seja alcançado. O senhor que é especialista nisso, inclusive na parte física aí do sonho, né, dessa coisa que mexe com o nosso organismo enquanto nós dormimos. Hoje, essa palavra ela está sendo bem empregada em termos de motivação, ela precisa ser melhor entendida e aquelas próprias mensagens que o nosso inconsciente nos dá enquanto nós estamos dormindo, elas estão sendo bem aproveitadas pelas pessoas? Eu acho que aí a gente teria que dividir o que é a definição do próprio sonho, ou mesmo do próprio verbo, né? A gente precisaria dividir isso em partes. Eu acho que você falar sobre os sonhos que tem para o futuro, na verdade não é problema algum. Quando a gente faz o exercício mental de visualizar e de projetar o nosso futuro, portanto, de sonhar a respeito do nosso futuro, a gente está agindo aí sim, de novo, em nível quântico, na formação deste futuro. Passado não existe, futuro também não. Mas se eu implemento um processo na minha vida diária, do qual eu visualizo o que eu posso fazer, os limites que eu posso alcançar ou superar, não vejo problema em lidar, e não acho que existe uma fuga do assunto, só que é só uma definição diferente do que vem ser sonhar, né? Então, na vida desperta, eu gostaria de poder projetar o meu futuro, meu sonho é tal. Se eu fizer o esforço consciente para ir em busca disso, chances são que eu vou alcançar este sonho. Não é problema. Se a gente, no outro lado, a gente enveredar pelo lado de o que é o nosso sonho enquanto a gente dorme, fora do estado de vigília, mas enquanto a gente dorme, daí a gente tem um outro âmbito inteiro para poder analisar, né? Então, os sonhos são reações a eventos físicos. Eu te falo uma que me aconteceu hoje, inclusive. Esse é um exemplo de sonho. Sonhei que eu estava tendo uma cãibra na batata da perna esquerda, e neste sonho eu estava falando para mim, poxa, mas eu nunca tenho cãibra na batata da perna esquerda, eu tenho cãibra na batata da perna direita. No sonho eu estou tendo um diálogo comigo mesmo. Daqui a pouco eu acordo e percebo que de fato, fisicamente eu estou tendo uma cãibra na batata da perna esquerda, entende? Então, isso daí é uma categoria de sonhos que a gente chama de sonho somático. O corpo traduz para dentro do sonho um evento que está acontecendo nele, no corpo. Então, essa é uma categoria. Existem sonhos de pura criatividade, quando você sonha sobre uma solução para um problema. Então, isso é sonho criativo. Existem sonhos que mergulham no futuro e que te mostram um caminho que você pode ou não deve seguir, né? Então, no meu caso, de novo, o pessoal
um sonho recorrente que eu tive por 12 anos, e no fim eu encontrei a pessoa com quem eu sonhava e casei com ela. Então, acho que em nível individual as pessoas prestarem atenção para os sonhos que têm enquanto dormem. É uma ferramenta importantíssima para o crescimento e para o desenvolvimento de musculatura emocional. E as pessoas prestarem atenção para os seus sonhos enquanto estão despertas é igualmente importante para a construção do próximo passo da vida. Porque embora o futuro não exista, eu posso moldá-lo hoje para que ele seja como eu gostaria que ele fosse. E essa é a minha responsabilidade. Só queria que o senhor explicasse mais para quem não teve oportunidade ainda de ouvi-lo em palestra ou em entrevista. E é sempre impressionante quando o senhor conta a história do sonho que o levou até a sua companheira. Sim. É um negócio, quando a gente ouve a primeira vez, é impactante, né? Eu queria que o senhor só contasse novamente como é que foi esse episódio da sua vida. Foi bem curioso, porque a minha família, a gente, muito por conta do meu pai, que era filósofo, escritor, coisa e tal, a gente compartilhava sonhos ao redor da mesa do almoço, geralmente. Então cada um costumava contar o sonho que tinha ou que teve naquela noite e tal, para a gente poder entender como é que andava a psique da família, né? Eu não acho que isso tenha sido um ato diretamente intencional do meu pai, mas funcionou desse jeito no fim das contas, né? A gente realmente compartilhava e a gente analisava o que é que estava acontecendo nesse mundo, que para a maioria das pessoas é oculto, porque a maioria das pessoas não presta atenção nisso. E lá pelos 12 anos e meio eu comecei a ter um sonho recorrente, onde eu entrava numa festa, e nessa festa eu encontrava na cozinha da casa com uma mulher. Não via o rosto dela, mas a puxava pela mão e levava até o meio da rua, porque festa nunca foi comigo, eu não sou chegado em festas. Então eu levava até o meio da rua, dava um abraço nela e tocava os cabelos dela e sentia a ponta dos cabelos úmidos, né? E esse sonho foi o que me perseguiu durante 12 anos. Ele era tão indecifrável para mim que eu fiz meu curso de pós-graduação nessa área, na área de gestão de estresse e na área de entendimento do sono e dos sonhos, né? Porque os sonhos também, sonho e terapia é uma forma de fazer gestão de estresse. Passaram-se 12 anos, eu me envolvi com diversas pessoas, tive relacionamentos e tal, mas nunca foi aquela que seria a definitiva, né? Isso eu estava nos Estados Unidos e em 1988, outubro de 88, eu vim para o Brasil. Meus pais estavam aqui e eu vim juntar eles aqui. Continuei tendo esse sonho, tive um ou outro relacionamento pelo caminho e num belo dia eu decidi que eu fecharia para balanço. Terminei um relacionamento curto, mas que foi muito ruim para mim, e eu parei com aquele relacionamento. Falei, não, vou passar para outra coisa ou vou ficar sozinho, que é melhor. E um amigo meu, sabendo que eu gostava muito de escrever, né, que eu também trabalhei como jornalista na Folha e tal, um dia ele foi em casa e falou assim, você tá sozinho aí, para com isso. Tem uma revista que publica aqui um anúncio classificado de pessoas que gostariam de conhecer outras pessoas. Eu falei, eu não vou entrar nessa de responder anúncio classificado de revista, né? Isso seria a epidemia, para mim seria o fim, eu achar, procurar um relacionamento através de revista, de coluna, né? De coluna classificada, né? Mas meu amigo foi para casa e eu fui para a banca de revistas, né? Não tinha a revista naquele dia, eu me senti aliviado. Mas na segunda-feira próxima, depois dessa conversa, a conversa foi numa sexta-feira, na segunda-feira próxima, andando na Avenida Paulista, em São Paulo, eu encontrei a tal da revista que ele tinha me falado. Comprei a revista. Com muita cautela, eu abri de trás para frente e achei a tal da coluna de classificados. E lá eu encontrei um anúncio que me interessou. Peguei e mandei uma carta, foi mais para um currículo. Mandei uma carta muito longa para essa pessoa, que dias depois já prontamente me respondeu. Respondi, depois ela respondeu novamente, um dia ela me ligou. Isso foi em novembro de 89. Um dia ela me ligou e falou, vamos encontrar? Eu disse, vamos encontrar. E a gente marcou um encontro para a Estação Paraíso do metrô em São Paulo. Isso já era janeiro de 1990. Ela se atrasou muito, mas eu esperei, né? Porque eu acho que a coisa tinha que acontecer.
E depois de 2 horas de atraso, eu a vi surgindo no fundo do corredor, e quando eu vi a pessoa, aquele sonho inundou a minha mente de novo, e eu sabia precisamente quem ela era. Precisamente. Ela se aproximou, passou pelas catracas. Teria sido uma cantada muito barata eu dizer a ela, né, que eu tinha sonhado com ela por 12 anos. Eu acho que ela nem acreditaria nisso, né? E à medida que caminhamos para a escadaria da estação do metrô, garoava, como costumava fazer em São Paulo. O clima mudou muito, né? Mas garoava. E exatamente como nos sonhos, o cabelo dela ficou com as pontas úmidas. Então, aquilo foi impactante de tal maneira que naquele fim de semana a gente decidiu namorar, e em questão de 45 dias depois disso a gente já estava casando. Então, foi a concretização de 12 anos e meio de expectativa, ou simplesmente, se fosse pela quântica, talvez mentalmente eu criei este cenário durante os 12 anos de visualização, ou quem sabe, como diz na cultura árabe, maktub, né? As coisas acontecem como elas devem acontecer, e simplesmente se encaixou. Mas esse sonho de 12 anos foi, para mim, talvez a maior evidência que a gente realmente consegue enxergar coisas que estão por acontecer. E foi, de fato, a origem do meu livro, depois, no Portal dos Sonhos, que eu escrevi por causa da concretização desse sonho em particular. A história continua impressionando mesmo sendo ouvida pela segunda ou terceira vez. Pois é, e a gente está, eu e ela casados, a gente vai fazer 29 anos agora em janeiro, né? Que bacana. De relacionamento. Aliás, em novembro já fizemos 29 anos de relacionamento. E para muitos uma história dessa é a concretização de que a felicidade ela é possível de ser alcançada, ou se alcança a felicidade. E outro tema que o professor sempre trata bastante é realmente esta busca pela felicidade. Hoje, passado tudo que a gente comentou até no começo do programa, esse ano do jeito que foi e tal, o senhor percebe que as pessoas elas estão preparadas para ir em busca da felicidade, ou elas precisam seguir mais talvez os instintos, ter um objetivo direcionado para ir em busca dessa felicidade? Como é que o senhor tem visto essa questão, principalmente para o brasileiro, né? Essa coisa de buscar a felicidade e saber como chegar a ela? Eu acho a busca pela felicidade quase que uma cruzada para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas é a missão encontrar a felicidade. Para a maior parte das pessoas, não. A maior parte das pessoas se entrega aos pensamentos limitantes, as crenças limitantes que o cérebro impõe na gente. Imagine você que a gente tem 70 mil pensamentos por dia, em média. Imagine você que em torno de 65 mil desses pensamentos são repetidos e que em torno de 60 mil desses pensamentos são negativos. O cérebro é uma máquina de fazer a gente ter medo. É uma máquina de fazer a gente ter receio. Mas faz parte da necessidade de você se proteger para sobreviver. Então, a maior parte de nós está no modo automático entregue aos pensamentos repetidos, limitantes que o cérebro gera. Buscar a felicidade é um exercício diário de você negar ao cérebro a função básica dele, que é de prevenir você que o desastre está logo ali adiante. Então, o que é preciso a gente fazer é ter consciência de algumas coisas. Topo da lista para mim. Topo da lista. O amanhã se resolve sozinho. Uma vez que você coloca na sua cabeça que a solução para o problema existe dentro do problema e que amanhã ele simplesmente vai se resolver como ontem se resolveu, isso para mim é o topo da lista. Eu costumo falar para os meus clientes em consultório, eu falo para eles assim: escuta, qual que era o seu maior problema 5 anos atrás? Aí a pessoa vai regredindo nos pensamentos, voltando até lá para trás e fala assim: meu maior problema 5 anos atrás? Eu nem lembro. Aí ela pensa mais um pouquinho: meu maior problema 5 anos atrás era tal. Eu digo: como esse problema se resolveu? Aí a pessoa fala: eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou então tal coisa aconteceu que resolveu aquele problema. Eu falei: você ficou feliz com a resolução dele? Fiquei, claro. E olha, eu nem lembrava mais dele. Então, o simples fato e a certeza que o amanhã se resolve sozinho é tranquilizador e é um conduíte
existe para a gente ter felicidade. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas é: bom, você está andando no seu cavalo, o seu cavalo morre, desce dele, eu digo para as pessoas, desce do cavalo. E, na verdade, isso daí vem do taoísmo, e a ideia é a seguinte: se eu tenho um problema muito grande que vem do passado, por que é que eu continuo tentando cavalgar neste problema, sendo que o passado não existe mais? Por que eu vou ficar retornando aos traumas que eu criei para mim mesmo ano passado, 2 anos atrás, 10 anos atrás, sendo que o passado não é mais uma coisa que existe? Por que eu vou entregar a bioquímica do meu corpo para um estímulo que me aconteceu em 2000, sendo que hoje eu vivo em 2018, indo para 2019? Por que eu vou me entregar para a condenação limitante de um evento passado que não existe mais? Desce do cavalo, eu falo para as pessoas. Então, a percepção que a gente pode formar um futuro hoje, a percepção que os nossos problemas de hoje, amanhã se resolverão sozinhos, e a percepção que os nossos problemas passados não têm mais como influenciar o nosso presente, porque eles sequer existem, isso em si é o primeiro passo que a gente dá em busca da felicidade. Agora, implementar outras técnicas, como meditação, por exemplo, é também fundamental para que a gente possa sair desse ranço repetitivo, dessas crenças limitantes que a gente carrega nos ombros por todos esses anos, né? Então são muitas ferramentas que a gente pode usar quando a gente sai do simples ciclo de se entregar para uma mente que, por natureza, para um cérebro que, por natureza, é negativo. Muito bem. Professor, a gente está chegando ao final do programa. Queria agradecer demais a sua participação. Em 2019, certamente, vamos marcar uma vinda do senhor ao programa, não uma entrevista por telefone, como esta especial de final de ano, mas um dia no estúdio conosco para poder também atender o nosso ouvinte. Queria agradecer demais a disposição em falar com os ouvintes do Entre Linhas aqui da Santos FM, e nessa despedida, além de desejar um grande ano de 2019 para o senhor, fique à vontade também para deixar os contatos, né, de quem, site, página em rede social, quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do professor Daryl Champlin, entrar em contato, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Muito obrigado pela participação, tá certo? Eu agradeço, é sempre um enorme prazer. As nossas conversas são edificantes ao extremo. Isso para mim é além da diversão, sabe? A gente pode ajudar as pessoas a se construírem também com esse tipo de diálogo, né? Eu gostaria então de deixar o meu site, que é o do meu consultório, que é do meu trabalho na área de terapia, porque a gente encontra uma maneira de ajudar pessoas por ali que a gente não teria de outra forma, né? Seria www.suasaudeintegral.com.br. Então, suasaudeintegral.com.br. Professor, obrigado, um grande abraço. Bom dia para você. Muito bem, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos jornais semanais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com/Entre Linhas no rádio. O programa volta amanhã a partir das 8h30 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.